Lendas da ciência. Misturar. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. O livro das palavras da Terra. O livro da química. A Terra azul flutua no espaço. Do que é composta a Terra? Hoje fala-se que se compõe de elementos ou corpos simples e os seus compostos. Então nós enunciamos palavras como hidrogênio, oxigênio, carbono, enxofre, magnésio, ouro, cobre, zinco, mercúrio, potássio, ácido, base, sal, sulfato, carbonato, cloreto. Uma palavra para cada coisa, uma coisa para cada palavra. Quando falamos em azoto, essa palavra associa-se a letras, ao Aleph e ao Tal do hebreu, ao alfa e ômega do grego, ao A e o Z do latim. E a palavra vitríolo, que vem de vitréolos, o que se vê através. As expressões vitríolo verde, branco ou azul significam o que hoje chamamos de sulfato de ferro, de zinco e de cobre, todos de aparência vidrosa. Este é o primeiro sentido, mas existe outro, mais secreto, o dos alquimistas. V de visita, I de interiorem, T de terre, R de rectificando, I de invenies, O de occultum, L de lapidem. Visitar o interior da terra e, por retificação, descobrirás a pedra filosofal. Não sabemos mais a que operações este alfabeto se refere. Perdemos a chave desta linguagem. Como ele deve ser lido ou compreendido? Nós esquecemos a sua legenda. Vamos visitar o interior da Terra. Vamos avançar e deixar a astronomia de lado. Já não é mais um planeta. Avançamos ainda mais para observar os mares e os continentes. Agora somos cartógrafos ou geógrafos. Se entrarmos profundamente nas minas, nos tornamos geólogos ou geofísicos ou até cristalógrafos. Começamos a procurar saber de que ela se compõe. Mas aqui surge um problema terrível que dividiu rapidamente e ainda divide os cientistas. Quem fala desta matéria? A química ou a física? O químico ou o físico? Que diferença existe entre estas duas ciências? Antigamente dizia-se que a física é algo que se entende, a química é algo que se aprende. Isso queria dizer que a primeira descobre e dita as leis rigorosas relativas ao espaço e ao tempo, à energia e à potência, enquanto que a segunda se contentava em descrever as reações exatas pelas quais diversos corpos se separam, se transformam, se misturam. O exemplo da mistura torna isso mais claro. Se um torrão de açúcar derrete na água, é uma mistura física, pois a água e o açúcar continuam sendo o que são. Mas quando o açúcar se torna álcool, etileno, carbono, hidrogênio e depois ácido carbônico, ele se transforma por reação química. A formação das palavras químicas procura descrever ao máximo a formação das coisas. A química procura fazer com que as palavras correspondam às coisas, pois a sua intenção sempre foi formar uma língua exata para designar os vários corpos que constituem a matéria e a maneira como eles são compostos.
Estamos em Pune, no sul da Índia, em uma oficina de tintura. Tintura significava, em primeiro lugar, a arte de tingir antes de designar a substância capaz de mudar as cores. Em farmácia, a palavra descreve um preparo, no qual são adicionadas substâncias medicamentosas. A tintura de iodo é o exemplo mais conhecido. Antes de transformar a matéria profundamente, mudam as cores na superfície, mudando as aparências. Isso leva rapidamente à questão do falso. Certamente, o alquimista nasceu da luta entre o autêntico e a falsificação, entre o verdadeiro e o falso, pois a mesma transformação das coisas pode servir para escondê-las ou encontrá-las. A mesma ciência pode servir aos ladrões e aos policiais. A mesma substância serve como veneno ou remédio. A mesma língua pode mentir ou dizer a verdade. Por isso surgiu a ideia de se criar uma língua secreta, a dos alquimistas. Tão secreta que não sabemos se a entendemos de fato. O que é o elixir ou a pedra filosofal? As flores de Júpiter seriam dióxido de estanho? Gestação equivale à reação? O banho-maria estaria repetindo a receita de Maria, a judia? Através destas perguntas colocadas por esta ciência vã e perdida que é a alquimia, pode-se entrever o início das verdadeiras questões trazidas hoje pela verdadeira ciência, a química. Que potência? Para quem e com que finalidade? A química suscita grandes reticências, pois temos medo de deixar a natureza que nos parece verdadeira. Evitamos o factício e o artifício que nos parecem falsos. Uma oficina de ferreiro na Malásia. Uma oficina de ceramista no Egito. A de vidraceiro na China. E aqui, no Tibete, a loja de um vendedor de cores. O ceramista trabalha frio. O ferreiro e vidraceiro precisam de um forno. Nenhuma oficina ou laboratório de químicos pode funcionar sem fogo. Só calor intenso pode atingir o interior da Terra, chegar às entranhas da matéria e trocar as ligações íntimas dos corpos entre eles. Pesquisador ou industrial, o químico vem da grande dupla linhagem destes artesãos e também dos farmacêuticos. Ele explica a Terra, os dois gêneros de corpos que a ocupam, as coisas inertes e os seres vivos, já que a química se divide em química orgânica, a dos derivados do carbono, e em química mineral, a dos outros corpos. Dos combustíveis à metalurgia, de indústrias de matérias plásticas à indústria agroalimentar, do inerte ao vivo, mineral ou orgânico, a química, que se tornou hoje uma das principais potências econômicas, fabrica o mundo que nos cerca. Óculos, roupas, automóveis, tintas, colas, silicones, vidros, filmes, cosméticos, remédios, açúcares, álcool, hormônios, vitaminas. Ela trata de nós, alimenta nossos filhos. Isso tudo além da bioquímica, de onde nascem novos seres vivos. Se os alquimistas sonhassem em transmutar as coisas, então teríamos realizado esse velho sonho. Através de espectrógrafos, os telescópios restituem a composição química das estrelas. As cores correspondem a elementos químicos: vermelho, azul, verde, ferro, azoto, oxigênio. Nosso corpo todo é pura química. Somos feitos de tudo o que compõe uma estrela: ferro, azoto, carbono, oxigênio.
Em 1704, Isaac Newton publica A Ótica. E nela, ele considera não só os fenômenos da luz, como os da biologia e da geologia. Mas no final da Ótica, Newton descreve as suas preocupações ou as questões que restam a resolver. E a última nos faz passar da física teórica ou experimental da ótica para a química. E a pergunta de Newton é a seguinte: quando se faz uma reação química, há corpos que se decompõem e em cada parte, uma vai para um primeiro corpo e a outra para um segundo corpo. Como é possível haver uma espécie de escolha? Que um elemento tenda para um lado e outro elemento para outro. Parece que esses corpos têm uma afinidade. E quando se fala em afinidade, costuma-se dizer que um homem ama tal mulher em detrimento de tantas outras e que uma mulher ama tal homem em detrimento de tantos outros. Ele ou ela tem uma afinidade por escolha. Portanto, existiriam forças de atração, mas estas seriam eletivas. E também existiria uma força repulsiva, o que deixa Newton pouco à vontade, na medida em que parece haver apenas uma força geral. Não existe uma força diferente que atrai a Terra para o Sol, nem outra que atrai Marte para o Sol, ou outra de Vênus para o Sol, ou ainda outra da Lua para a Terra. Existe apenas uma força chamada gravitação, que é uma lei universal, já que é a mesma força exercida em todos os corpos do universo. Mas em química, como é possível um corpo se dividir e escolher o cloro em vez do sódio? Então, Newton teria se voltado para a química? Então, houve um Newton secreto. Houve um Newton, figura pública, que teve um sucesso extraordinário, e outro Newton secreto. No final das contas, percebe-se que a quantidade de personagens de Newton voltados para a alquimia é muito maior do que os de Newton voltados para outras ciências. Afinal, ele teria passado muito mais tempo fazendo experiências no forno dos alquimistas do que calculando e deduzindo de sua força a totalidade dos movimentos do universo. E a verdadeira questão então surgiu, e surgiu em dobro. Em relação à força de atração, de gravitação universal, será que esta força descoberta por Newton teria servido de modelo para entender as forças de atração entre os elementos químicos quando combinados? E nesse caso, passa-se de um mundo conhecido para o desconhecido ou o contrário. Newton, alquimista, teria procurado a vida inteira as forças que atraem determinados elementos para outros, ou as forças de repulsão que fazem com que se dividam. E cansado de procurar em vão a medida e a natureza das coisas, Newton teria tentado aplicar para o universo inteiro uma ideia desse tipo e teria caído no caso simples da gravitação universal. Quando o sal de tártaro escorre, escreve Isaac Newton, este efeito seria produzido por uma atração entre as partículas de sal de tártaro e as partículas de água que flutuam no ar em forma de vapor? E como o salitre ou o vitríolo não escorrem, será por falta de atração? Que outra causa além desta força atrativa pode fazer com que a água que destila com um grau de calor muito moderado não destile o sal de tártaro sem um violento calor?
E quando a água e o óleo de vitríolo são colocados sucessivamente em uma mesma bacia, eles adquirem um grau de calor considerável quando se misturam. Este calor não provaria que as partes desses licores estão em grande movimento? E este movimento não provaria que as partes destes dois licores misturados se incorporam violentamente e que, por consequência, elas concorrem com o mesmo movimento acelerado? Saturno, chumbo. Júpiter, estanho. A Lua, prata. Sol, ouro. Marte, ferro. Vênus, cobre. A Terra, o conjunto. Aqui estão dispostos, como em tabelas, os nomes dos planetas relativos aos dos metais. As notas musicais relativas às cores da ótica. Violeta, ré. Púrpura, mi. Azul, fá. Verde, sol. Amarelo, lá. Laranja, si. Vermelho, dó. O peso dos corpos, escreve Isaac Newton, não depende em nada de sua forma e de sua textura. Pois se estes pesos variassem com a forma, eles seriam maiores ou menores, em função das diferentes formas, apesar da quantidade de matéria ter sido a mesma. Ou seja, aconteça o que acontecer à matéria, ela conserva a massa de uma forma ou de outra, sob tal ou tal aspecto. É o que passou a se chamar de conservação da massa. Esse é o fundamento do trabalho de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Newton estava no cruzamento entre os alquimistas antigos e os mecanicistas modernos. Newton realizou uma revolução importante em matéria de astronomia e mecânica. Vivendo de 1743 a 1794, Lavoisier está no cruzamento da Revolução Política, a Revolução Francesa, e uma revolução científica quase análoga. Lavoisier acordava cedo de manhã, como todos os grandes produtores. Trabalhava de 6 às 8. Das 8 da manhã às 6 da tarde, cuidava de suas ocupações administrativas ou financeiras e se entregava à pesquisa à noite, dedicando um dia por semana à ciência. Sua mulher também participava com trabalhos de desenho, pintura e escritura para ele. Aliás, ela ficou bastante famosa. Chamava-se Marie-Anne Pouls. Ela está representada em todas as pinturas e esculturas da época. É bom lembrar que, graças à sua fortuna pessoal de coletor de impostos e fazendeiro, Lavoisier havia montado em sua casa o laboratório mais sofisticado do mundo na época. É possível que Lavoisier tenha chegado aos resultados que conhecemos por causa da exatidão e sensibilidade de suas balanças. Aos 20 anos, Lavoisier participou de uma missão científica com a finalidade de cartografar a França. Não era só para colocar as legendas nas regiões pelas quais passava, o que já era feito em todos os mapas. Ele aproveitou para analisar a água que colheu nas encostas dos Vosges. 5 anos depois, ele foi admitido na Academia de Ciências por obras como a Passagem da Água Gelada, o Trovão ou a Aurora Boreal. A água que se transforma em gelo ou em vapor, líquida, sólida, gasosa. A água mostra todos os estados do planeta, cada um vive na química de nosso planeta. Lavoisier vai demonstrar que a água não é apenas um elemento, e sim dois,
que não é um corpo simples, mas composto. 2 gases, hidrogênio e oxigênio. Assim, Lavoisier escreve as palavras da água. O ar, o vento sopra nas folhas, inclina as árvores, acelera o lento movimento das nuvens acima de nossas cabeças. O ar é um gás invisível que nos cerca por toda parte. Ele preenche o que nos parece vazio, uma garrafa, um vidro, uma casa. Ele cerca a Terra até uma altura de 150 quilômetros e forma a atmosfera. O ar não se vê, mas ele está sempre presente. Quando corremos, ele bate em nosso rosto quando há vento. O vento é o ar em movimento. O ar, gás sem cor nem odor, ocupa todos os espaços que nos parecem vazios. O ar é oxigênio e azoto. Eis o interior da Terra. Camadas de sedimentos, giz, argila, granito, que formam a Terra que nós vemos. Aqui a verdadeira e aqui a falsa. Como nos livros infantis em que cada rocha era indicada por pontinhos ou cores, legendas da Terra. Há várias terras como a cal e a barita, por exemplo. A Terra é uma mistura. É o conjunto dos elementos, das misturas. Depois de Lavoisier, estes elementos primitivos, água, ar, terra, mudam de sentido e se tornam corpos múltiplos em maior número, cerca de 30. Um século depois, haverá cerca de 100 a nomear a matéria. A balança indica o mesmo peso, antes e depois da experiência. Antes e depois que o estanho tenha queimado. No entanto, o metal transformado em óxido pesa mais e o ar contido no vaso pesa menos. A alquimia sobreviveu. Não se pode mais dizer que a combustão se faz com uma matéria e uma chama. Dizendo as coisas de outra maneira, não se pode afirmar que quando um metal queima no ar e se oxida, diríamos em linguagem moderna, que ele perde esse algo que vemos queimar. Nada se perde. Como garantir que a chama do lampião ilumine sem se apagar? Foi preciso descobrir o que era o ar, do qual um de seus componentes ativos é um gás que se mistura com a substância que queima. Esse gás é o oxigênio e o fenômeno, a combustão. Assim que é afastado o princípio mágico da chama, do fogo que faz isso ou aquilo, as descobertas tornaram-se possíveis. A matéria se compõe e se decompõe. Ela é feita de elementos, pode ser transformada. Nada desaparece por magia. Tudo fica ali, de um modo ou de outro. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Lavoisier nunca disse isso. Foram as descobertas que o dizem. Este princípio do nada se perde, nada se cria é o fim da magia. De certa forma, a magia consiste em dizer que há coisas que se criam e coisas que se perdem sem deixar nenhum rastro. Qual é o princípio anti-magia por excelência? É que nada se perde e nada se cria. Qual é o instrumento anti-magia por excelência? É a balança, pois a condição do equilíbrio é justamente que nada se perde, nada se cria. É a equivalência rígida. Por consequência, medindo o mais exatamente possível as reações químicas, o que se perde e o que se ganha, e exercendo a maneira precisa da equivalência,
Lavoisier chegou a todos estes resultados. E para que balanças tão precisas? Porque, em geral, Lavoisier trabalhava com gases e precisava de balanças extremamente sensíveis. Pode-se dizer que ele era um fazendeiro. E, sendo assim, conhecia perfeitamente a contabilidade. O que é a contabilidade, senão a pesquisa de equilíbrio dos balanços? E o que é essa palavra balanço, senão a balança? E por que em seguida Lavoisier disse que a economia, a circulação da moeda, está sempre submetida ao equilíbrio? Temos a impressão de que em seu trabalho acadêmico e pessoal de pesquisa e de fazendeiro, Lavoisier tenha sempre usado a balança. Será preciso dizer que ele foi vítima da justiça também simbolizada pela balança? A palavra equação, significando equilíbrio, que por sua vez significa equivalência, quer dizer que esses princípios, essas equações, não estiveram do lado da equidade? O ar não é ar. A água não é água. A terra não é terra. Todos estes elementos são misturas ou combinações químicas. Lavoisier vai escrever a primeira página da química. Vai lhe dar uma linguagem, escrever as palavras da terra. Foi assim que o álcali vegetal cáustico se tornou potássio, o álcali volátil cáustico, o amoníaco, o espírito do sal, o ácido buriático oxigenado, o bário, lápis solares por causa de sua cor vermelha, Lavoisier o chama de barita, alumínio, a prata da argila, depois alumina, arsênico, que era sangue de araque ou ouro-pimenta, enxofre, que era o vitríolo de ferro, o sal, cloreto de sódio, a cal, hidróxido de cálcio, o giz, carbonato de cal, a ferrugem, carbonato de ferro, o oxigênio, base da era vital, a alma do mundo. A partir de Lavoisier, sabe-se bem que o ar é uma mistura de oxigênio e de azoto e de gases raros também. É uma mistura física. Mas quando se trata de sal de cozinha, sabe-se perfeitamente que não é uma mistura, e sim um corpo constituído de tal corpo químico mais outro corpo químico. E, consequentemente, é um corpo unitário. Se examinarmos a molécula, encontraremos marcas de seus constituintes. Há uma arquitetura geométrica espacial do corpo, onde se pode ler elementos diferentes, mas que não estão misturados. A natureza é feita de elementos. Lavoisier quer dar nomes a eles, criar um novo vocabulário que será mais tarde usado pela química no mundo inteiro. Toda a natureza é esse material selvagem que se descobre ao céu aberto. Ele segue uma ordem construída com paciência em laboratório, onde reina a precisão da medida. O gênio de Lavoisier é ao mesmo tempo experimental e linguístico. Através da mais refinada experiência, ele demonstra que os elementos não são mais elementos. É uma demonstração experimental. Por isso, somos levados a considerar Lavoisier o primeiro da química. Foi ele que lhe deu uma linguagem. E essa nominação dos corpos químicos com um nome e um sobrenome, ácido sulfúrico ou cloreto de sódio, foi ele que inventou, foi ele que ensinou. Desde então, falamos o lavoisiano. A República não precisa de cientistas.
A lenda conta que esta resposta foi dada a Lavoisier quando ele pediu um prazo para terminar os trabalhos científicos. A revolução cortou a cabeça do fazendeiro. Lavoisier recolhia impostos. Newton era ministro das finanças. Contar, medir. Em ciências, é comum dar a uma pessoa o papel de fundador. Mas Lavoisier não pode ser esta estátua enorme colocada na origem da química. É um grande químico que foi um grande experimentador. É o fim dos amadores. A partir dele, só haverá grandes profissionais, professores universitários, no fundo. Ele fez bifurcar a química. Mas ele não foi o homem que começou tudo, como já dissemos outras vezes. A química já existia antes dele, mas ele transformou a linguagem. E quem transforma a linguagem é considerado o criador das coisas. Newton indica uma bifurcação. O caminho dos alquimistas, que desaparecem pouco a pouco, e o dos grandes mecanicistas, que fizeram a ciência moderna. Ele é essa mistura e essa bifurcação. Quanto a Lavoisier, ele é a bifurcação entre a política e a ciência, entre a revolução política e a revolução científica. Mas ele também é uma bifurcação entre amadores e profissionais. É ele que inventa o grande laboratório moderno e os instrumentos de precisão com a linguagem que usamos hoje. A partir de Newton, a química conquistou o seu território. A partir de Lavoisier, ela partiu para a conquista das universidades. Ela se tornou a química dos professores. E Mendeleev é um professor. São Petersburgo, 1869. Até Mendeleev dava-se nome ao que se descobria. Os nomes dos elementos procuram a sua ordem, sua classificação. Era necessário uma tabela como a carta do céu, tabelas da Terra, tabela periódica, uma espécie de cartografia da Terra. Mendeleev é mais uma bifurcação. E é a bifurcação que define melhor a química. Ainda melhor do que com Lavoisier ou Newton. Nos séculos XV e XVI, e até o fim da Idade Média, todos os observatórios astronômicos da Europa consignam, com precisões cada vez melhores em tabelas, as posições e os movimentos dos planetas. E à medida que avança a história, obtinha-se para cada planeta, Marte, Vênus, Mercúrio, observações e anotações cada vez mais precisas. Aí estão algumas tabelas, tabelas em ordem. E elas têm nome, tabelas alfonsinas, tabelas toledanas. E elas dão números perfeitamente alinhados, cada vez mais rigorosos. E, de repente, chegam Kepler e Newton, trazendo o enunciado de leis. As leis de Kepler e a lei de Newton. À medida que se passa das leis de Kepler para a lei de Newton, percebe-se que apenas uma lei, a de Newton, comporta a totalidade destas tabelas. A partir daí,
Não é mais preciso observar a posição exata dos planetas. Hoje, basta deduzir da lei de Newton. E essa lei se torna um modelo das ciências. Por quê? Porque uma tabela conduz a uma lei. É a tabela da lei e a lei da tabela. Da tabela observada, começa a lei. A química esperava por isso, como todas as ciências esperavam este modelo. As primeiras tabelas de Lavoisier lembram as tabelas astronômicas das observações. E para onde estamos nos dirigindo? Para a ideia de que a química, os corpos e as reações químicas talvez pudessem conduzir a uma lei comparável à de Newton. Consequentemente, fazer tabelas cada vez mais organizadas e as observações mais precisas traz a esperança para todos os cientistas de descobrir a lei. As leis de Kepler, a lei de Newton. E quando Mendeleev descobre a tabela periódica, essa descoberta é considerada gigantesca, porque vemos que a química está a caminho de uma unidade, de sua definição, de uma lei, e que ela será uma ciência tão forte, bonita e unitária quanto a física. Essa é a importância da tabela de Mendeleev. Ele faz a bifurcação de duas coisas: a multiplicidade dos corpos descobertos, como o hidrogênio, oxigênio, halógenos, etc. E o extraordinário é que há casas vazias em sua tabela para serem preenchidas. O que nos leva a fazer uma analogia com Leverrier, que através de cálculos encontra planetas que nunca foram vistos, que permite prever, antecipar. E quando se antecipa é porque há uma lei. E essa é a esperança de descobrir a lei. Os 50 elementos da Terra conhecidos na época de Mendeleev deviam ser catalogados. Mas em que ordem? Como procurar grupos, famílias? Como ler os elementos? Como escrever o dicionário das palavras da Terra para que sirva de meio de conhecimento, mas também como meio de descoberta? É preciso supor que a matéria é feita de átomos. Por exemplo, a água tem um peso e uma massa. A água é constituída de átomos, o peso atômico da água. 8 gramas de oxigênio para 1 grama de hidrogênio. E assim vai para cada elemento de matéria. Здравствуйте, дядя Иван. Здравствуй, дорогой. Снежок-то. Mendeleev teve a ideia de classificar os elementos por peso. E quando um elemento se parece com outro, tem o mesmo comportamento, Mendeleev muda de linha e inscreve embaixo. Às vezes, para respeitar a analogia entre dois elementos ou para manter a regularidade no aumento dos pesos, ele trapaceia, pula casas. Por exemplo, massa 45, 68, massa 70. Ele supõe que elas correspondem a elementos a serem descobertos. Ele prevê as propriedades destes elementos desconhecidos por comparação com elementos vizinhos. Mendeleev supunha que seriam descobertos. Ну что, изучил? Дмитрий Иванович. Садись.
Классифицировать – это значит формулировать аналогии. Это как в словаре. Слова в словаре могут ссылаться друг на друга. Тебе надо понять, что материя состоит из атомов. Например, здесь массе 68 должно соответствовать тело, похожее на алюминий. Но этого тела нет. Вот это те части Земли, которых мы не знаем. Это как большая игра-складушка, да? Да, можно так сказать, да. Вот, например, этого элемента у меня нету. Но я предполагаю, что он затерян. И все равно размещаю остальные. Я их расставляю в порядке возрастания их веса. Раскладываю. И по интервалам получается, что некоторые тела обладают теми же качествами, что и другие, которые по соседству. Если хочешь, это как в алфавите. Некоторых букв не хватает. Я оставляю для них место. Но мы знаем, что эти элементы имеют похожие качества с их соседями. Здесь представлены все элементы Земли? Не все. Нет, не все. Ты же видишь, что я оставил пустые места. Я их предназначил для элементов, которых мы еще не знаем. Ведь Земля-то велика. Em 1875, descobrem o galho que responde a este critério. Em 1879, descobrem o escândio com massa 45. Em 1885, descobrem o germânio com massa 73. Todos foram previstos por Mendeleev. Mendeleev e sua tabela são a primeira prova desta realidade. O mundo inteiro, a Terra inteira é feita de átomos. Elementos, átomos, moléculas. Uma molécula sendo a menor parte de um elemento e o átomo a menor parte de uma molécula. Pode-se perfeitamente colocar fórmulas em linhas. Mas o interesse da química é a fórmula desenvolvida. Os átomos e as moléculas estão espalhados no espaço. E eles formam figuras geométricas, regulares ou irregulares. Uma das descobertas que mais gerou escritos foram as fullerenas, que são moléculas extraordinárias, onde só há carbono. Escrevem-se C60. Mas o interessante é desenhar bolas de futebol, exatamente como aquelas com as quais jogamos, que são exatamente pentágonos ou hexágonos que formam a superfície das bolas. As fullerenas são moléculas que não existiam na natureza. Talvez existam, pois a descobriram no céu. O químico é um arquiteto dessas moléculas. E nessas bolas, ele pode encaixar outras moléculas que permitem formar um explosivo perigoso para fazer uma bomba ou um antivírus para fazer um remédio. E vemos muito bem que o interesse está no desenho da molécula e que, mais do que um alfabeto, ele é um indicador de locais. O objetivo da química é montar estes objetos extraordinários, sejam eles naturais ou não. Esta é a oportunidade da química. É aí que reside a sua novidade. Quando falamos há pouco de Newton, Lavoisier e Mendeleev, até então só expressamos pesares. A química explodiu, é múltipla, multicolorida,
trata de coisas dispersas. Ela não tinha encontrado leis, não tinha chegado ao estágio das grandes ciências, como a física, a matemática. A física teórica consegue deduzir esses fenômenos a partir de leis. Mas acaba de chegar uma revolução, a do computador. O computador simula as experiências, simula a arquitetura das novas moléculas. Divertem-se criando novas moléculas por simulação. O computador é a oportunidade das ciências que não têm leis. O computador montado em algoritmo é baseado em uma matemática que não considera as generalidades. Temos a ideia de que só existe uma ciência do que é abstrato e universal. Newton, a lei da gravidade, a física teórica e tudo mais serão revistos. Muito bem. Mantivemos respeito por todos eles. Mas está nascendo com os algoritmos uma matemática processual que ainda é abstrata, mas fiel às singularidades. Os algoritmos processuais dos computadores podem ajudar nos processos lentos, modestos, inteligentes, finos, e encontrar as singularidades das coisas, que é a química. Ainda bem, pois com a chegada dos computadores, o singular pode estar na ponta em relação ao geral. O interesse da simulação por computador é de nos fazer ver. Agora, vemos moléculas. Vemos a transformação da matéria nas telas do computador. Vemos essa arquitetura. Estamos diante da paisagem das coisas. A paisagem secreta da constituição elementar das coisas. E, de certa forma, pode-se prever um futuro paradoxal para esta ciência que, em seu passado, lamenta não ter se tornado geral. Do alto da Torre Eiffel, Paris parece um mapa, um plano. Cada conjunto de edifícios é como uma peça de quebra-cabeça. Há alguns terrenos baldios e casas vazias que um dia serão preenchidos. Lugares de escritórios ou residências em função da proximidade de bairros chiques ou centros empresariais perto de Montmartre ou da Gare de Lyon. Paris, o quadro de Mendeleev. Nossas roupas são feitas de moléculas muito grandes, com massas moleculares de pelo menos 1000 gramas. Acetato, acrílico, nylon. Alguns passantes usam óculos, outros bolsas, outros guarda-chuvas, matérias plásticas. Como esse ônibus no asfalto, alcatrão, esta matéria química oriunda do petróleo. A maioria dos carros é feita de matéria plástica ou componentes inventados pela química. Embaixo do ônibus e da rua, tubos, cabos, fibras que correm por baixo da terra. A química está presente em tudo. A química lia o mundo real e tentava falar a sua língua com a maior exatidão possível. Hoje é acusada de produzir um mundo factício, perigoso e artificial, afastando-se do natural, desenhando novas moléculas, compondo novos materiais, sintetizando novos medicamentos, forjando novas próteses para o corpo, dominando o processo da procriação, manipulando novos seres vivos. Hoje a química tenta, como muitas outras ciências, falar dos mundos possíveis, portanto, criá-los. Certamente ela se diferencia da física pela abertura de suas possibilidades. A química nos assusta, talvez porque ela cerca nosso mundo real de um mundo possível, virtual. No entanto, esse possível, esse virtual, é o nosso novo mundo.